Olá, estamos de volta. O Notícias de Fortaleza também está na internet. Acompanhe a programação da TV Terra do Sol em tempo real pela plataforma fortaleza.ce.gov.br. Bem, agora vamos falar de medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes em conflito com a lei penal. Vamos conferir alguns detalhes na reportagem. Esse adolescente, no primeiro momento, ele vem para a acolhida, né? Ele vem com o responsável familiar e nesse momento a gente vai explicar o que é o CREAS, né? Qual é o funcionamento, os serviços que é ofertado para a comunidade e também sobre a medida socioeducativa. A gente vai explicar como é a forma, né? A proposta dessa medida socioeducativa que foi aplicada, né? E a gente vai explicar tanto a PSC, né? E a LA, que são as medidas em meio aberto, e posteriormente a gente já vai agendando os próximos atendimentos, né, para a gente poder fazer esse acompanhamento junto, né, com os demais da equipe. A prestação de serviço à comunidade, que é a PSC, ela tem a diferença de período, né, de 1 mês a 6 meses. A liberdade assistida, que é a LIA, é no mínimo 6 meses. Então, a gente faz todo esse monitoramento de agendar por mês ou 15 dias, dependendo, né, da necessidade desse adolescente familiar, e a gente agenda esses atendimentos e vê as necessidades dele, né? Então, se ele estiver precisando, né, de um suporte, né, na questão da escola, aí o pedagogo já vai agir nessa situação, referente à questão da saúde, saúde mental, né? Pode estar articulando com o posto de saúde, com o CAPS. Então, o serviço social também, né? A assistência social. No caso, ela pode estar agindo na questão dos benefícios socioassistenciais. A gente tenta explicar que é uma responsabilidade dele cumprir aquela medida. Então, aí a gente vai reavaliar, de fato, o que foi que aconteceu anteriormente, né? Vendo o histórico familiar dele, ver a questão assim, de ter alguma violação, né, que ocorreu lá do direito dele, e vamos trabalhar em cima disso, para trazer uma ressignificação na vida desse adolescente e da sua família. Então, a gente vai avaliar cada necessidade, cada histórico, e vamos pontuar em cima, trabalhar em cima dessas violações, dessas vulnerabilidades. Bem, chegou a hora de aprofundar sobre esse assunto, né, muito sério, com a assistente social da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Michele Leite. Tudo bem, Michele, com você? Tudo jóia, Luiz. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza. É importante a gente ter convidados que tragam informações interessantes e importantes para a população, né, em termos de serviço, principalmente um serviço como esse, né, que a gente está falando sobre medidas socioeducativas, aplicáveis a adolescentes, né, que tem que cumprir algum tipo de... que fez alguma infração, né, e tem que cumprir a lei, né. No caso, vamos começar assim, contextualizando tudo isso. O que é considerado um adolescente pela lei hoje no Brasil? Pronto, como a gente está falando, né, de medida socioeducativa, um dos instrumentos legais que tratam dessa parte da responsabilização juvenil, além de falar da garantia de direitos e tudo mais, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente vai tomar como parâmetro o Estatuto da Criança e do Adolescente quando a gente vai falar de adolescente, né? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente é aquele indivíduo entre 12 e 18 anos incompletos. Então, os indivíduos que estão nessa faixa etária, de 12 a 18 anos, são considerados adolescentes e antes dos 18 anos são consideradas crianças. Entendi. Então, antes dos 12 anos são considerados crianças, né? E dos 12 completos aos 18 incompletos, adolescente. Isso. E quais são, né? O que são, na verdade, exatamente essas medidas socioeducativas? Pronto, as medidas socioeducativas, elas são a resposta do Estado para quando um adolescente ele se envolve numa situação conflituosa, né? Se envolve num ato infracional que é compreendido como um crime ou uma contravenção penal na legislação brasileira. Então, um adolescente se envolvendo numa situação de conflito, né, que se assemelha a crime ou contravenção penal, o juiz ele aplica algumas medidas socioeducativas no sentido de responsabilizar o adolescente daquela conduta que ele acabou agindo. Entendi. Então, no caso, por exemplo, o adolescente ele não é preso, né? Ele é apreendido, né? E depois é dado a ele uma medida socioeducativa para que ele não volte a cometer outros tipos de infração. Seria mais ou menos isso, né?
Tá certo. mais ou menos isso. E antes de entrar assim, nos detalhes de tudo isso, né, inclusive tem a unidade que faz todo esse acolhimento, esse atendimento a esse adolescente, que é da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que se chama CREAS, né? A gente tem o CRAS, né, que também tem a ver com assistência social, mas tem o CREAS, né? Primeiro me fala o que é o CREAS. Na verdade, o CREAS ele é uma unidade pública estatal responsável pela oferta de 3 serviços, né? O serviço do PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, o Serviço de Medida Socioeducativa, né, que a gente fala que Serviço de Medida Socioeducativa, mas o nome do serviço é Serviço de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade. E tem um serviço especializado de abordagem social. Então, nessa unidade, né, o que é que aborda esses 3 serviços? Cada serviço tem uma especificidade, então cada serviço atua em um aspecto, né? Mas, de um modo geral, diferenciando do CRAS, o CRAS ele atua no sentido de prevenção de risco e de violação de direito. O CREAS ele atua quando essa violação de direito ela já aconteceu e aí uma equipe precisa atuar no sentido de amenizar ou romper um ciclo de violência que já foi instalado. Então, o serviço do PAEF ele acompanha as famílias e indivíduos que têm uma situação de violação de direito. O serviço de medida socioeducativa acompanha os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e a abordagem social, ele é um serviço que atua em loco, né? Ele vai para a rua para identificar situações de violação de direito para que a equipe desses outros 2 serviços possam atuar. Entendi. Então, o adolescente, em algum momento, pode chegar até o CREAS, né? Se, por exemplo, ele tiver cometido alguma infração, né? Algum ato infracionário. Mas, para ele chegar lá, tem um fluxo, né? Isso. Você poderia explicar como é que o adolescente chega lá e como é que a população pode ajudar o adolescente nisso? Pronto, na verdade, o serviço PAEF que eu falei anteriormente, qualquer indivíduo pode ir até uma dessas unidades que eu falei, do CREAS. São 6, né? Isso, são 6 CREAS em Fortaleza, cada um é distribuída por cada regional. Então, cada regional tem um CREAS. E aí, esse serviço, qualquer pessoa pode ir no CREAS para tentar acionar, diferentemente do serviço de medida socioeducativa. O serviço de medida socioeducativa, a gente tem uma interface direto com o Poder Judiciário. Então, os adolescentes que a gente acompanha no CREAS, para executar esse serviço, eles são encaminhados aqui em Fortaleza pela 5ª Vara da Infância e da Juventude, depois de passado todo o processo de investigação e audiência. Então, eles são encaminhados pela 5ª Vara, pela equipe de profissionais da 5ª Vara, para o território onde eles moram. Se ele mora no bairro da Regional 1, ele é encaminhado para o CREAS da Regional 1 e assim os outros regionais e os outros CREAS. Então tem que haver, digamos, esse julgamento, né, do adolescente para até ele chegar ao CREAS. Entendi, legal. Bem, eu estou conversando aqui com a Michele. A Michele Leite, ela é assistente social da Secretaria de Desenvolvimento, aliás, dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a SDHDS, da Prefeitura de Fortaleza. A gente está conversando sobre medidas socioeducativas aplicáveis aos adolescentes que cometeram algum tipo de infração perante a lei. E tem muitos detalhes ainda que a gente vai conversar nos próximos 2 blocos. E, claro, você não vai sair daí. Até já. Voltamos. Ao meu lado está a Michele Leite, assistente social que trabalha com adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas com auxílio da Prefeitura de Fortaleza. Michele, me fala uma coisa, qual é o principal motivo ou os principais motivos, né, de o adolescente chegar a cometer algum ato proibido, né? Bom, assim, quando a gente fala em motivação, a motivação é uma coisa muito subjetiva e particular. Certo. Então, cada indivíduo tem as motivações para fazer ou deixar de fazer algo. E não é diferente com o adolescente. Agora, de um modo geral, o que é que a gente identifica quando a gente atua diretamente com os adolescentes? Né? O que é que a gente percebe de comum? Que aí pode ser um dos fatores, né? Não é uma causa de um único fator, mas é um dos fatores que a gente acaba identificando. A sociedade como um todo, a gente está imersa numa sociedade de consumo, né? Sim. Então, todas as pessoas que estão nela são, de certa forma, direcionadas para consumir, para ter algo e tudo mais. E os meninos, por conta da faixa etária e por conta deles estarem em um processo de desenvolvimento, eles são afetados duplamente por essa sociedade de consumo, de querer ter isso, de querer ter aquilo. Então, muitas vezes, eles acabam
por conta da falta de outras oportunidades e por conta do espaço de pobreza onde eles vivem, né, e inclusive da precariedade do trabalho dos pais, que a grande maioria, né, eles atuam no mercado informal, então não tem uma renda fixa, então eles acabam buscando algumas alternativas que tem na própria comunidade para que eles consigam suprir essas necessidades. E algumas alternativas, né, que se apresentam na comunidade, nessas comunidades mais carentes, é o aliciamento de adolescentes, né? Então, muitos adolescentes acabam sendo aliciados não só pelo tráfico, mas também para o cometimento de algumas ações ilícitas mais pontuais, ou algumas mais simples, outras mais graves. Mas eu acho que eu pontuaria um dos grandes elementos é essa questão do consumo mesmo. Entendi, que seria um dos grandes motivos, né? E qual é o ato infracional mais comum dentro de tudo isso que você falou, das motivações? Qual que se encontra mais ali atendido no CREAS ou até pelo Estado mesmo? Não sei se você tem esse dado. Assim, de um modo geral, essa não é a realidade só de Fortaleza, né? Sim. Em relação à maior incidência de atos infracionais. O retrato que a gente tem, inclusive baseado em algumas publicações que o Conselho Nacional de Justiça ele coloca, porque ele faz esse levantamento de todos os estados e municípios que executam a medida socioeducativa. Então, a maior incidência sempre gira em torno de tráfico de drogas e roubo. Então, às vezes está mais em cima, né, o tráfico de drogas, às vezes é o roubo, e em seguida, mais lá na frente é o roubo e o tráfico de drogas. Então, sempre fica entre o tráfico de drogas e o roubo. Entendi. E aí a gente compreende, inclusive, como uma preocupação, né? Essa maior incidência voltada para o tráfico de drogas, porque de acordo com algumas orientações internacionais, inclusive a Organização Internacional do Trabalho, ela coloca o tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. Entendi. E aí, como tal, trabalho infantil é uma violação de direito. E aí, sendo uma violação de direito, a ação do Estado ela tem que ser no sentido de proteger essa criança e esse adolescente. Entretanto, há várias discussões em torno disso, né, da forma como o Estado atua em relação a esses adolescentes que são cooptados pelo tráfico de drogas para trabalhar, porque fica nessa dubiedade, né? É uma contravenção penal, é um ato ilícito, mas de qualquer forma os meninos são cooptados e eles percebem o tráfico de drogas como trabalho. Então eles estão lá e eles compreendem aquela ação como ação laboral. Então, inclusive a abordagem que a gente orienta que os profissionais eles atuem nesses casos específicos são outras, né? Para que tenha uma sensibilidade em relação a estar encaminhando essa família, esse adolescente para algum curso profissionalizante de geração de emprego e renda, para que eles saiam dessa obrigatoriedade, né, de certa forma, que eles muitas vezes são cooptados para estarem na atuação de tráfico de drogas, porque eles são os chefes de família. Então, a gente tem muito adolescente que ele é o responsável familiar e adolescentes que têm a própria família. Tem mulher, tem filho, então tem que eles acabam tendo que atuar... São induzidos praticamente. Isso, exatamente. Né? São induzidos para acabarem se envolvendo nessas situações. Entendi. Agora, é importante dizer que esse adolescente não está sozinho, né? Existe o poder público que tem que observar, né? E que aplica as medidas socioeducativas, que são medidas, como o próprio nome diz, né? Que busca essa transformação, essa ressignificação de vida para o adolescente, né? E aí, falando pelo lado da prefeitura, né, no caso do CREAS, como a gente estava conversando no bloco passado, tem alguns profissionais que trabalham diretamente com esse adolescente, como você mesmo disse, em caso de tráfico de drogas, por exemplo, tem que haver uma sensibilidade maior com relação a isso. Então, são muitos profissionais, né, que trabalham lá, e eu queria que você dissesse para mim que profissionais são esses, tá, e qual é a função de cada um ali dentro da unidade do CREAS. Pronto, compreendendo que essa temática ela é extremamente complexa e multicausal, então a gente, não a Prefeitura de Fortaleza unicamente, mas a política como um todo, ela orienta que os profissionais que acompanham esses adolescentes sejam uma equipe multiprofissional, né? E aí prioritariamente composta de assistente social, psicólogo, pedagogo e um advogado. Então, cada assistente social, psicólogo, pedagogo e um advogado também está lá, certo? Ok. E aí, cada profissional desse vai atuar na sua área de conhecimento, na sua expertise. Então, como anteriormente até passou na reportagem a psicóloga de um dos nossos CREAS, falando da atuação de cada profissional, mas cada profissional dentro da sua área de conhecimento vai contribuir nesse processo de ressignificação da conduta infracional do adolescente.
Tá, só uma observação, a psicóloga da reportagem é muito parecida com a Michele, tá? Mas não é ela, a Michele é assistente social e a psicóloga lá do CREAS é irmã da Michele, tá? Vamos aqui pro telão, porque a gente tem algumas ações desenvolvidas, né, pelo CREAS com os adolescentes. Primeiro é a acolhida, né? O que significa essa acolhida? Inclusive, Michele, você pode até comentar os tópicos aqui para quem está assistindo entender melhor como é que é esse processo. Pronto, quando os adolescentes são encaminhados do Poder Judiciário para acompanhamento no CREAS, ele passa por um primeiro atendimento, que é esse atendimento de acolhida, né? A acolhida, ela acontece 2 vezes na semana e essa acolhida, ela é coletiva com os adolescentes e os responsáveis. É o primeiro contato do adolescente e do responsável com a instituição, com o CREAS. Então, o que é abordado nesse primeiro contato? A gente explica quais são os serviços que o CREAS oferta, o que cada um disponibiliza, né, na sua atuação específica, e aí tenta explicar detalhadamente como é que vai funcionar a medida socioeducativa. A gente não falou antes, mas é importante a gente mencionar que as 2 medidas que o município de Fortaleza executa são a prestação de serviço e a liberdade assistida. Mas a gente tem mais 4 outras medidas, né? Tem a advertência e a obrigação de reparar o dano, que ela inicia no Poder Judiciário e finaliza lá, porque são relativamente mais simples, né? Então, a advertência, a grosso modo, é o famoso carão. Sim. O adolescente vai para a audiência, o juiz conversa com o adolescente e com a família, mas se resolvem ali a situação, porque são situações mais pontuais. A obrigação de reparar o dano também acaba se resolvendo por ali, digamos, um adolescente na escola quebrou uma cadeira e aí acabou, ele já estagiava, tinha uma remuneração, então ele tem condição de ressarcir aquele bem, aí ele próprio paga por isso, não a família. E aí as 2 seguintes, que são a prestação de serviço e a liberdade assistida, que são executadas pelo município, a gente atua. E aí são também voltadas para atos infracionais um pouco mais leves. Quando envolve atos infracionais de natureza mais grave, o juiz costuma aplicar a semiliberdade e a internação. A semiliberdade e a internação, elas são de competência do ente estadual. Então, quem executa é o Estado. No caso de Fortaleza, quem é responsável pela execução é a Superintendência Estadual do Atendimento Socioeducativo, que é vinculada à SPS, que é a Secretaria de Proteção Social. Certo. Mas aí, voltando para as ações que são executadas no meio aberto, né? De liberdade assistida e de prestação de serviço. Tem essa acolhida que eu falei, que é o primeiro contato do adolescente e da família com a equipe, com o espaço onde ele vai ser acompanhado, e aí varia o tempo. E que vai conviver, né, também ali. E aí varia, se é de 1 mês a 6 meses, o juiz que vai determinar quanto tempo o adolescente precisa. Em seguida... O atendimento do adolescente, né, pode ser individual e em grupo. Na verdade, o atendimento seguinte da acolhida é um atendimento individualizado, porque, como eu falei, a acolhida ela é coletiva, é em grupo, são várias pessoas. Posterior a esse atendimento, a gente realiza o atendimento individual, que é o atendimento com o adolescente e o atendimento com a família, para a gente poder conhecê-los melhor, entender um pouco da realidade dele e ver se já a gente consegue identificar algum dos motivos, né, das vulnerabilidades que fizeram com que ele se envolvesse nessa situação. Entendi. E aí, posterior a esse atendimento individual, né, todos esses atendimentos, ele vai para e já sai com a data do próximo atendimento. Ah, certo, ok. Aí, depois do atendimento individual, a gente marca o atendimento de construção do PIA, que é o Plano Individual de Atendimento. É esse documento que vai embasar todo o acompanhamento do adolescente. É como se fosse um contrato. Sim, né? entendi. E aí cada ator envolvido, os profissionais, o adolescente e o responsável durante esse processo de acompanhamento, ele vai ter uma obrigação, né? E aí, no final, inclusive do acompanhamento, o que vai embasar a avaliação do profissional, se a medida foi cumprida ou não, é o cumprimento do PIA, certo? Certo, então, ok. A gente realiza esse atendimento para elaboração do PIA e aí realiza o acompanhamento familiar. Que aí esse acompanhamento familiar a gente insere automaticamente a família no acompanhamento PAEF, que é aquele acompanhamento que eu falei que é um dos serviços do CREAS. Certo. Então a família fica sendo acompanhada junto com o adolescente. E aí, na medida desse acompanhamento que foi identificado de necessidade, acompanhamento escolar, encaminhamento para a rede socioassistencial, realização de visita domiciliar, realização de visita institucional, para articular com posto de saúde, para articular com a ONG, para articular, sei lá, com a Areninha, com o Cuca. Então, é feito. Então, a partir do que a família sinaliza, o profissional vão aparecendo outras ações. Entendi. E aí finaliza todo esse processo de acompanhamento com a elaboração do relatório.
que aí a gente faz a avaliação do PIA, do que foi cumprido, do que não foi cumprido, e aí faz uma avaliação sugerindo para o juiz o que a equipe acredita que deva ser feito. E aí fica a critério do juiz se ele concorda ou se ele não concorda. Michele, maravilhosa essa explicação sua sobre o atendimento no CRES, porque é uma unidade, né, de referência, né, da assistência social que tem esse tratamento com um adolescente que vai cumprir uma medida socioeducativa. E é importante explicar tudo isso porque existe um estudo, existe todo um caminho e uma gama de profissionais que vão reverter essa situação, né? Que vão dar uma nova vida ou pelo menos instigar o adolescente a ter essa nova vida, a tentar uma nova oportunidade, e um trabalho desse de assistência social desenvolvido pela prefeitura é de extrema importância para que isso aconteça. Então, assim, a gente vai fazer mais uma pausa e aí no próximo bloco a gente vai conversar mais, Michele, sobre desafios, né, e resultados. Por que não? Né? Então você não vai sair daí, acompanha a gente, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Hoje estamos recebendo a assistente social da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Michele Leite. Ela está explicando para a gente como é feito o atendimento aos adolescentes que precisam cumprir medidas socioeducativas, inclusive lá no CRES, né? Que é o equipamento lá da prefeitura que faz todo esse acolhimento e, enfim, aplica as medidas, né? Agora, aumentou o número de adolescentes durante a pandemia, e aí eu já aproveito para te perguntar também se durante a pandemia, como vocês, né, se reorganizaram, se houve algum tipo de adaptação para esse novo modo, né? Pronto, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E principalmente os serviços que atendiam diretamente a população, né? Que o objetivo é atendimento próximo e encaminhamento próximo. Então, assim, o Poder Judiciário, já com algumas orientações do Conselho Nacional de Justiça, ele suspendeu a execução das medidas socioeducativas do dia 31 de março até o final de agosto. Então, nesse período de 5 meses, o município não recebeu nenhum adolescente para cumprimento de medida. Então, o quantitativo de adolescentes que a gente tinha e vinha acompanhando era aquele referente a janeiro, fevereiro e até o dia 17 e 18 de março, né? Certo. E aí, assim, se houve um aumento ou não, são especulações que a gente pode fazer porque a gente não tem esses dados, porque quem acaba tendo essa informação é o Poder Judiciário. Mas o que é que a gente pensa em relação a isso? A pandemia, ela trouxe vários prejuízos, inclusive prejuízos no sentido da forma como as pessoas desenvolviam o trabalho delas. Como eu falei anteriormente, grande parte, ou a maioria da família dos responsáveis, eles desenvolvem trabalhos informais. Então, o que eles têm, o que eles apuravam, né, o que eles conseguiam de recurso, era no dia para a alimentação do dia. Então, muita gente se viu em casa, sem poder sair, e isso acabou agravando a situação de vulnerabilidade dessas famílias que já eram vulneráveis. Sim. Então, muito provavelmente, quando a gente voltar a receber esses adolescentes, a gente vai começar a sentir o impacto desse congelamento, porque assim, na verdade, a gente não recebeu, mas os meninos, infelizmente, continuaram se envolvendo em situações conflituosas e sendo encaminhados pela polícia para a delegacia da criança e passando por audiência. Mas a gente não recebeu. Só que a gente vai receber, muito provavelmente, agora a partir de janeiro. E aí, dos que a gente vinha acompanhando, por a gente compreender que, de fato, a situação de vulnerabilidade, ela se agravou, mesmo a medida estando suspensa, a gente continuou agindo, até porque a política de assistência social era uma política que continuou atuando ainda durante a pandemia. Então, a gente manteve o contato remoto com esses adolescentes e com as famílias, identificando as demandas mais recorrentes, cesta básica, orientação de auxílio emergencial, um atendimento de saúde que eles não conseguissem, a gente pudesse articular. Então, nesses 5 meses que a gente ficou sem atendimento, né, ao público, a gente continuou esse atendimento por telefone e nas urgências, algum caso mais específico, a equipe continuou fazendo algumas visitas pontuais e alguns atendimentos. Então, a gente não deixou de todo esse acompanhamento, a gente apenas
se organizou no sentido de levar segurança, né, para a família e para os profissionais que atuam com essas famílias, para que, né, nenhum nem outro adoecesse e viesse a agravar mais ainda a situação deles. É interessante tudo isso que você falou, e aí, diante disso, a gente vê como é um trabalho complexo, como é um trabalho sério, né, que tem que ser feito, tem que existir, e ao mesmo tempo é um trabalho delicado, né, e eu imagino que seja repleto de desafios, né, um trabalho como esse. Quais são os principais desafios, né, daqui para frente, inclusive? Em relação à questão dos desafios, né, o meio aberto, da mesma forma, o mesmo fator que faz com que, de certa forma, facilite o nosso trabalho é um dos nossos grandes desafios, né, porque a política de assistência social é ela quem recebeu a incumbência de executar esse serviço, mas de articular com as outras políticas setoriais, porque a gente compreende que a assistência social não dá conta de tudo. Então, a saúde, a educação... A educação é importantíssimo, isso, né? A cultura, enfim, a geração esporte, de emprego e renda. Né? O incentivo ao esporte Isso. também, né? E aí, então, todo mundo... Então, a assistência social articula com todas essas outras políticas setoriais. Que aí é o que as pessoas costumam dizer, né? É o trabalho em rede. Que é um grande desafio, né? Porque... inclusive, um dos pontos que eu queria tocar, a gente, agora, há pouco tempo, a gente encaminhou ofício para todas as secretarias, né, do município, do estado, no sentido deles colaborarem com a gente para receber os adolescentes em prestação de serviço. E dos retornos que a gente teve, todo mundo acha bacana, né, quando a gente vai explicar, massa essa iniciativa, é legal, mas aí quando a gente chama, pois então, vamos trabalhar junto com a gente, aí, olha, eu tenho que conversar com o meu gestor, e aí depois eu dou uma resposta. Então, enfim, fica até um apelo, né? Um apelo aqui para as pessoas que estão assistindo. É importante, porque hoje é difícil se fazer tudo, ou em qualquer esfera que você trabalha, seja na medicina, seja no direito, na assistência social, nas artes, você não consegue fazer nada sozinho, né? Tem que ter uma cooperação coletiva, né, para que todos consigam juntos os melhores resultados, não é isso? Com certeza. Michele, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi de extrema importância esclarecer como é tratado e acolhido esse adolescente que precisa, né, o adolescente de Fortaleza que chega até o município e precisa cumprir essa medida socioeducativa que é para o bem dele, que é para a ressignificação dele social. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês. Bem, olha só, a gente vai fazer agora mais uma pausa, tá? Bem rapidinho, volta já e você, claro, não vai sair daí.